Lucas 17, do 7 a 10, diz assim: Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois, você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Oremos. Pai, damos graças, Senhor, por tua misericórdia, teu amor e por tua providência. Rogamos que nesse instante a iluminação do teu Espírito Santo seja poderosa em nossos corações, pois somos carentes da ação do teu Espírito em nossa alma. Em nome de Jesus te agradecemos, gratos todos nós digamos amém. Quando no versículo 10, no final do versículo 10, Jesus diz: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa mensagem que ele está transmitindo acerca dessa comparação, do uso da figura do servo, tem tudo a ver com, existe imediatamente a esse texto. A começar pelo versículo 1 e 2, quando Jesus fala que é inevitável que existam pedras de tropeço. É inevitável para a vida cristã. Mas ai de quem é responsável por elas, quem vai só atrapalhar a fé. Atrapalhar. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então, atrapalhar a fé, atrapalhar a vida cristã. Esse não chega a ser nem um servo, possa ser considerado inútil, né? Porque ele não fez nem o que devia fazer, no caso do versículo 1 aqui e 2. E no versículo 3, Jesus fala: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes, num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos lhe disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Eles precisavam de fé, mais fé, para poder perdoar mais. Para poder perdoar mais. Para irem além, certo? Do que eles estavam acostumados a ouvir. Do que eles estavam acostumados a lidar no dia a dia. Vocês devem lembrar lá do Sermão do Monte, quando Jesus disse: vocês ouviram o que os antigos disseram? Não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão, sem nenhuma causa, já é réu. Já está no banco dos réus diante de Deus. Então, a ideia é que eles precisavam de fé para fazer além do que se era necessário, do que eles ouviram a vida toda. Em outro lugar, a gente sabe que Jesus disse que é 70 vezes 7. Muito bem. O meu foco na leitura desse texto com vocês hoje à noite é acerca da consciência de ser servo. Da consciência de ser servo. Jesus estava chamando seus discípulos a consciência de serem servos. A entenderem o que de fato eles são no reino de Deus. Servos. Apesar de que em outro local Jesus diz: já não vos chamo servos, mas amigos. Mas a consciência que nós devemos nutrir é a de que somos servos. E estamos aqui para servir ao Senhor. E essa consciência, ela tem sido perdida ao longo do tempo. Ela tem se perdido ao longo do tempo. Nós vivemos um tempo de uma igreja
consumerista, uma igreja de consumidores, não mais de servos. Antigamente, pessoas tinham certa honra, certo brio em se dizerem servos de Deus. Mas hoje em dia já não há mais essa identificação, essa identidade de servo, de entender aquilo que de fato eu sou no reino de Deus. Aquilo para o qual eu existo no reino de Deus, para ser servo. Essa mentalidade de que você é o centro do coração de Jesus, que o homem ele tem esse supravalor, certo? Ao nível de Deus ser seu fã, Deus ser seu fã, onde você não é mais um servo, mas uma espécie de ídolo para Deus. E Deus não te ama apenas, Deus te adora. Esse é o nível da teologia moderna, dessa teologia que está aí na praça. É o nível do que está sendo ensinado. E quando nós perdemos a consciência de servos, que somos servos, e de que somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devemos fazer. Quando nós perdemos essa consciência, o nosso cristianismo vai se afrouxando. O nosso compromisso com Deus vai se afrouxando. Tudo no que diz respeito ao compromisso com Deus vai se afrouxando. E é aí onde está o grande perigo. Porque quem está por trás dessa mentalidade de arrancar de nós essa nossa identidade de servos? É Satanás. Satanás, desde o Éden, é a mesma estratégia o tempo todo e parece que o povo não aprende. É a mesma estratégia, ser como Deus, ser como Deus, ser como Deus, ser como Deus. É a velha estratégia dele. Aí ele muda a roupa, ele muda o cenário, ele muda, ele faz um marketing novo e diferente, ele dá um outro ângulo, mexe com as luzes, mas a mensagem, a essência é a mesma. E olha, foi para isso que Deus lhe criou? Para ser um servo? Foi para isso que Deus lhe colocou nesse jardim? Para você ficar aqui servindo a Ele ao bel prazer dele? Não. Ele está lhe escondendo algo. Ele está lhe escondendo alguma coisa. E eu sei o que é que ele está lhe escondendo. Ele está lhe escondendo que você, se você comer daquele fruto lá, você vai ser igual a ele. Mas ele não quer que você seja igual a ele, porque ele quer que você seja servo. Essa é a mentalidade. Aí a mentalidade moderna, veja se não parece. Você é o centro do coração de Jesus. Começa a trazer o homem a uma posição tão elevada, onde de fato, né, eles querem que Deus seja visto como o servo e nós os senhores. Deus nos serve e nós somos os senhores de Deus. De modo que a teologia do decreto, né? Eu decreto, eu faço, eu falo, eu profetizo e Deus tem que fazer. Esse dia eu estava num ambiente, aí tinha uma plaquinha lá que diz assim: hoje o Espírito Santo vai te abençoar. Espera ainda. Com que autoridade alguém pode afirmar algo desse tipo? Escrever uma afirmativa dessa? Com que autoridade? O Espírito Santo disse isso para quem? Na palavra, nas escrituras. Disse para o indivíduo que escreveu aquilo? Então há uma espécie de senhorio sobre Deus. De senhorio. E o que nós somos, meus irmãos? Nós somos servos. O próprio Jesus, ele veio para ser servo, servir. Marcos capítulo 10, deixa isso muito claro. Aqui em Filipenses, vamos vasculhar um pouquinho as escrituras agora. Filipenses 2.
Tenham entre vocês, versículo 5, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha a figura de nosso Senhor, a figura de um servo de Deus, de alguém que veio para servir a vontade de Deus, para servir os decretos eternos de Deus. Alguém que poderia ter retido, não, eu não vou, mas ele não fez, ele não reteve a qualquer custo o ser igual a Deus, pelo contrário, ele disse, ele veio e disse aqui em Marcos, venha comigo para Marcos, por favor. Marcos, capítulo número 10, versículo tema do livro de Marcos é esse aqui. Verso de número 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o nosso referencial. O nosso referencial é Cristo. E Cristo se fez servo. E nós? E para que ele se fez servo? Para que nós nos tornemos as estrelas? Para que nós nos tornemos os ídolos? Aqueles que devem ser adorados? Absolutamente não, meus irmãos. Ele é o grande exemplo do que nós devemos ser, conforme lemos aqui em Lucas 17. Deus não tem que me agradecer por nada pelo que eu faço. O senhor daquela casa não tinha que agradecer a seu servo, porque ele preparou a mesa e pôs a mesa e preparou o jantar e colocou o jantar tudo certinho. Não, não tinha nada disso. O servo é que tinha que conviver com a consciência de que ele é servo. Essa consciência que falta hoje. Essa consciência de assumir uma posição diante de Deus e honrar essa posição diante de Deus como servo de Deus. Servo. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, um homem brilhante, de uma intelectualidade magnífica, um erudito, que os eruditos desse mundo hoje param para estudar as palavras dele, param para entender tudo o que ele escreveu, escrevem compêndios de teologia para poder explicar o que Paulo escreveu. Mas vocês já viram como é que Paulo se apresenta nas cartas dele? Como é que ele coloca logo ali na entrada da carta? Venha comigo a Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos 1. Verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Servo. Agora dê um salto comigo, por favor, para Filipenses. Capítulo número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha a consciência que esse homem tinha. Um erudito, um homem que escrevia inspirado por Deus. Agora venha comigo, por favor, a Tito, capítulo 1, versículo 1.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo, grande apóstolo Paulo, que nós tanto admiramos pelo seu testemunho, pelos seus escritos, ele olhava para si, olhava-se no espelho e dizia: você não passa de um servo. Irmãos, como é grandioso sentimento e maravilhoso quando você ganha a total noção do que você é diante de Deus. Servo. Você é um servo. O Joseph leu um salmo aqui no início. Foi o salmo de número 135, não foi isso? Vocês viram a palavrinha que tem lá, que o salmista disse? No versículo 1, como ele convida o povo à adoração. A quem é que ele convida à adoração? A quem ele convida? Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor. Servos. E aí nós temos no Salmo de número 100, algo que às vezes a gente canta, mas pouco para refletir sobre o modo como nós devemos nos portar como servos. Versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Sirvam. Então devemos ser servos e devemos servi-lo com alegria. Absoluta alegria. E aí parte o princípio da gratidão. Da gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Se você tem uma consciência pequena acerca de quem você era antes de Cristo, do quão miserável pecador você era antes de Cristo, o seu grau de gratidão será pequeno. Seu grau de gratidão ao Senhor será baixo, ínfimo. Mas, se você tem consciência do que, como pecador, você é digno, merecedor, do que, como pecador, você é responsável diante de Deus, e que o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, você estaria lá se não fosse a obra salvífica de Cristo na cruz e o Espírito Santo vindo até você e aplicando isso ao seu coração e o Senhor lhe elegendo antes da fundação do mundo para ser um dos seus filhos, ser salvo. Se você não tem essa consciência, miserabilidade do seu pecado e da sua culpa, você vai ter pouca gratidão. Agora, se você entende que você é um miserável pecador, como Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Quando você tem essa consciência, aí sim, você chega a esse nível aqui, de servir ao Senhor com alegria. Mas além disso, você não vai só servir com alegria. Porque você pode ser pago para servir com alegria. Você pode ser pago. Além disso, você vai servir de um modo voluntário. Voluntário. Você quer servir. Você ama servir. Você se deleita em servir. Sua alma sente falta quando você não está servindo ao Senhor. Do que quer que seja. Eu sei que essa perspectiva de ser servo, ela envolve do seu deitar, o seu levantar, do seu ir trabalhar, enfim, em tudo você pode servir ao Senhor. Porque é uma questão de consciência. Mas esse espírito de servir ao Senhor com alegria não é algo pelo qual você foi pago. Você é voluntário, você ama fazer isso. Você
existe agora para isso. Você não sabe mais viver um dia da sua vida sem essa consciência de servir ao Senhor de um modo voluntário. Veja o que o salmista disse aqui no Salmo de número 51. Versículo número 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que te sirva, que se deleite em te servir, que ame te servir. No versículo 16 ele diz, pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Ou seja, é de alguém que se rende. É de alguém que se entrega totalmente. É de alguém que se coloca na posição de voluntário diante do Senhor. Como Isaías o fez. Quando Deus, quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. É você estar na posição de servo de Deus. Ah, meus irmãos, vocês, olhando para as Escrituras, vocês percebem como nós estamos distantes dessa realidade hoje em dia? Da realidade de ser servo. Servo. Por isso que numa igreja não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos servos. Servos. É isso que nós somos aqui. O pastor é o servo do rebanho. O rebanho serve ao pastor cuidando dele, orientando também quando necessário, guiando e exortando quando necessário também. E todos nós servimos ao Senhor juntos. Somos servos, é isso que nós somos. E eu acredito que caia muito bem, porque nós estamos falando agora acerca do ser servo e servir com alegria de um modo voluntário. Venha comigo para Êxodo, por favor. Êxodo 21. Vocês sabem que a palavra servo no grego, né, doulos, ela tem escravo, né? O sentido dela é escravo. Porque, de fato, eu já falei isso aqui N vezes para vocês, que ou nós somos escravos de Cristo ou somos escravos do diabo. Não existe esse negócio de, né, terreno neutro, reino neutro, espaço neutro, espaço sem um senhor. Absolutamente não existe. Calvino dizia que a nossa vontade, a vontade do homem caído antes de Cristo, ela é um cavalo. E o cavaleiro é o diabo. Porque só vai para onde o diabo quer. Muito bem. Quando Cristo nos liberta do poder de Satanás, o cavaleiro da nossa vontade agora é Cristo. E aqui diz assim, são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador. E ele será seu escravo para sempre. Está o ponto. Você está disposto a dar a sua orelha, furar a sua orelha por amor a Cristo?
está disposto a entregar toda a sua alma, sua vida, a gastar os últimos minutos de sua existência em serviço a Cristo, em tudo que for necessário, em tudo que está de acordo com as Escrituras. Isso é ser servo, irmãos. Isso é verdadeiramente ser servo. É você assumir as posições às quais você foi chamado como servo de Deus e ir até o fim. Ir até o fim. É algo que eu muito admiro no ministério de John MacArthur. John MacArthur, ele foi pastor da mesma igreja, né, de uma só igreja, a vida toda. Praticamente a vida toda. Não me falha a memória, ele completou 50 ou foi 60 anos de ministério ali, não lembro agora. Mas ele foi pastor daquela igreja até o último suspiro dele. Até o último suspiro. E em uma de suas aulas, perguntaram a ele como é que ele conseguia se manter tão firme como ele se mantinha. Então ele disse: eu sou um servo e eu só tenho que fazer o que o meu Senhor manda. E ele permaneceu firme até o último. Lindo testemunho. Lindo testemunho. Como será lindo o testemunho dos irmãos aqui? E tendo assumido suas posições, servirão ao Senhor até o final. Venha o que vier, haja o que houver, passe pastor, venha pastor, enfim. Mas os irmãos estão firmes servindo ao Senhor, defendendo a bandeira da verdade, do Evangelho, batalhando pela fé, firmes como servos de Deus. Homens de discernimento, mulheres de discernimento, crentes da palavra, servos de Deus, que possam realmente receber o carimbo, a chancela de servos de Deus. Você não está sendo adorado ao receber essa chancela. Muito pelo contrário. Quem no mundo quer ser chamado de servo? Hoje em dia não é mais empregado, é colaborador. Não é isso nas empresas? Não, porque nosso colaborador. Você disser que, não, meu empregado, oxe, é uma confusão. Não, meus empregados, é uma confusão danada. Doméstica, mudou para quê? Secretária. Né? Doméstica. Foram palavras que ao longo dos anos, ao longo do tempo, foi se mudando, dando-se uma conotação ofensiva, tóxica, né? Essas toxicidades das palavras que as pessoas acham e encontram. Enfim. Então, para o mundo em si, o mundo não aceita isso. Eu vi esses dias uma mulher postou um vídeo, ela juíza, e ela chegando no fórum. E aí ela dizia o seguinte: nada melhor do que receber um bom dia seguido de um doutora. Bom dia, doutora. É com isso que o mundo se alegra. É com isso que o mundo se satisfaz. Doutor fulano, doutora fulana. Excelentíssimo. Você vai escrever um documento, um ofício, você tem que colocar lá excelentíssimo. Ilustríssimo. E assim, né? Excelência. A pessoa chamar um ministro do STF de servo. E é que ele sabe que a palavra ministro significa servo. Mas um advogado, imagina um advogado dizendo assim: ministro, servo do povo. Ixi, servo do judiciário. É uma ofensa. Teve já embates e confusões lá no STF, porque o advogado não chamou o ministro de excelência. Chamou de doutor. Veja, a excelência está acima do doutor. Aí, o crente, genuíno e verdadeiro, ele é feliz porque alguém chama ele de servo.
Vejam como os polos invertem. Veja como a gente anda na contramão do mundo. Nós existimos numa espécie de contracultura. Nós não abraçamos essas flores, esses louros que o mundo aí fora tem. Não, nós somos isso aqui. Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É assim que nós devemos olhar para Deus. Dizer, Senhor, se eu fizesse tudo, absolutamente tudo, ainda não pagaria nenhum centavo do que o Senhor fez por mim. Está aqui a minha orelha, Senhor. Pode furar. Eu te amo. E aí eu vou viver para ti pro resto da minha vida. É isso. Servo. Precisamos resgatar, meus irmãos, essa consciência de ser servo. Precisamos trazer de volta para a nossa realidade. Precisamos entender que tudo que nós fazemos, tudo que a gente faz, precisa estar diretamente ligado a essa nossa posição diante de Deus, a posição de servo. Ganhar dinheiro, ter mais saúde, estudar, se formar, ter novos diplomas, passar em concurso, casar, ter filhos, tudo precisa estar debaixo desse espírito de servir ao Senhor. E servir com alegria e com voluntariedade. Servir com voluntariedade, de verdade. Aí sim a gente vai poder aplicar na nossa existência o princípio que os puritanos tanto defenderam, que é o princípio corandel. Corandel. Aí a gente vai poder realmente adorar a Deus e viver na presença do Senhor adorando, porque nós entendemos a nossa identidade. Nós somos um servo. Essa semana esse texto veio com tanto impacto, irmãos, no meu coração, porque na minha cabeça, propósitos ministeriais, algumas coisas que eu vinha pensando e meditando, estavam meio anuviados, assim, meio nebulosos, coisas meio... Não. Vamos para as Escrituras. E isso vem no meu coração. O que é que você é? Servo. Você é o servo. Eu gosto daquele texto de Gênesis, quando os servos de Jacó cavam poços para ter água para o povo. Aí vem os filisteus, entulham os poços, aí eles vão, cavam de novo. Aí vão, cavam de novo, os servos de Jacó. Pronto, nós somos aqueles servos de Jacó para o povo de Deus. Nós temos a missão de cavar poços e procurar água para entregar para o povo de Deus. Essa é a missão do pregador. Você que prega, lembre disso. A missão do pastor, a missão do pregador, a missão de um líder, a missão de um professor de escola dominical, a missão de um oficial da igreja é cavar poços em busca de água para o povo de Deus. Para saciar a sede do povo de Deus. Nós precisamos cultivar essa mentalidade. Do contrário, nós vamos cair na malha fina de Satanás. Nós vamos cair na mesma lorota do diabo e do mundo de exaltar o homem, de trabalhar perspectivas humanísticas, trabalhar o humanismo dentro da igreja. Eu vou até falar sobre isso, um pouco sobre isso na conferência lá em Recife, o problema da teologia do mérito. Grande problema da teologia do mérito. Ou seja, de declarar que o homem tem algum mérito referente à vida eterna. Nem que seja apenas ele tomando uma decisão, a decisão sendo dele. Pronto. Aí está. Em algum momento o homem se equipara a Deus. Em algum tilintar de autonomia, alguma ligeira ideia de autonomia que o homem possa ter para que ele se iguale a Deus. Nem que seja escolhendo Deus. Porque como é que um servo escolhe o seu senhor? Naturalmente, um servo escolhe se livrar dele, né? Se livrar do seu senhor.
Mas na teologia do mérito, né? Falarei lá mais abertamente. Existe isso, a ideia de você escolher Deus. E aí quando você coloca-se nessa posição de escolher Deus, já está dizendo tudo. Você colocou Deus como uma opção, a qual você escolheu. Bem, não vou me alongar, porque senão passa o gostinho de quero mais. Mas que a gente saia daqui, meus irmãos, com essa consciência. Você, eu, nós somos servos. Os que cantam são servos, os que tocam são servos, os que pregam são servos. Os que estão na frente da oração são servos, os que estão na mesa de som, servos. Os que estão no departamento infantil são servos. Nos jovens, servos. Nos homens, nas mulheres, servos. Na liderança da igreja, servos. É servo por tudo que é lado daqui. E nós temos um só Senhor. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Oremos. Pai, damos graças, Senhor, pela tua palavra. Dai-nos a consciência, ó Deus, de sermos servos e de te servirmos com alegria, de te servirmos com voluntariedade, de colocar a nossa orelha, ó Deus, nos umbrais das portas dos juízes e ali furar a nossa orelha, dizendo que te ama e que quer te servir para todo sempre. Que se não fosse o Senhor, nós estaríamos absolutamente perdidos em trevas, esmagados pelo nosso pecado e esmagados pela vontade de Satanás. E nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe amorosamente para o reino do teu Filho amado. Deus Santo e Eterno, levanta a Igreja Batista Memorial com essa consciência de servos, que estamos aqui para servir, de que cumprir uma escala, ó Deus, de que responder a um e-mail, de que fazer qualquer coisa, ó Deus, referente à tua obra, referente à vida de um modo geral, como teus servos. É isso que de fato nós somos, servos teus. Servos, Pai. Alguém que está te servindo no teu reino, o qual sabemos, Senhor Deus, o Senhor prometeu galardões para aqueles que te servem com alegria. Mas independentemente, Senhor, se tu não tivesse prometido nenhum galardão para nós, ainda assim tu é digno de ser amado, honrado, adorado e servido com todas as fibras da nossa alma. Em nome de Jesus, levanta servos nessa igreja, jovens conscientes de serem servos, homens, mulheres conscientes de serem servos, ó Pai, e assim podermos te servir e te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.